Graça e paz, boa noite. Eu contei nos 2 cultos anteriores que quando eu estava vindo para cá, e desde o dia, na verdade, que o pastor me pediu essa agenda e a gente foi combinando a data e acabou dando certo. Desde esse dia eu tenho orado, assim como cada vez que eu recebo um convite eu oro, eu, minha esposa, as crianças lá em casa, todos nós oramos por cada momento de ministração. Mas em especial ontem eu estava no voo vindo para cá e em um determinado momento eu comecei a orar e falando: Senhor, o que o Senhor gostaria que eu falasse lá, além de todo o seminário que a gente vai fazer aqui hoje, amanhã e terça-feira? E durante aquela oração começou a vir no meu coração muitas palavras de encorajamento, muitas palavras de fé, e aquilo foi ficando grande, e aquilo, ali naquele momento dentro do avião, estava muito gostoso, eu estava já a ponto de acordar o tiozinho que estava dormindo do meu lado, para testemunhar algo para ele, já, aqui não estava aguentando. E eu falei: Senhor, o que é isso? E aí o Senhor me falou, ao meu coração, falando: isso é o que eu quero que você entregue para o meu povo, lá aonde você vai. Palavras de encorajamento, fé, perseverança. Nós vamos falar de milagres, nós vamos falar de coisas maravilhosas que o Senhor pode fazer na sua vida, assim como já fez na minha, como tem feito na minha, pode acontecer na sua, assim como já aconteceu na vida de homens e mulheres que estão na Bíblia, para nos inspirar através de histórias de superação. Nós podemos isso também nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então fecha os teus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós queremos te entregar, Pai, a nossa mente e o nosso coração nesse momento, para que haja, Pai, através da Tua palavra, Pai, orientação, entendimento e sabedoria nas nossas vidas, Pai, que nós possamos crer, Pai, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra poderosa, a Tua palavra nos dá direção, nos dá entendimento e principalmente, Pai, nos ajuda a superar toda e qualquer circunstância, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Por que comecei com essa oração? E antes até de me apresentar, e daqui a pouco eu falo um pouquinho disso, mas a vontade de ministrar é maior, Então daqui a pouco eu me apresento, fica tranquilo. Mas por que eu falei isso já? E nós oramos já sobre isso? Porque muito do que acontece de ruim na nossa vida começa nos nossos pensamentos. Nós temos uma tendência a ouvir uma notícia ruim, internalizarmos aquilo, colocar aquilo na nossa mente, aquilo começa a fazer morada. Satanás sabe trabalhar com os dardos inflamados da nossa mente. A gente ouve os noticiários, ouve as coisas que andam falando por aí sobre crise, e aí a gente já começa: será que eu vou perder o meu emprego? Será que vai acontecer alguma coisa ruim? Será que não vai dar certo? Será que aquilo que eu estava planejando não vai acontecer? E esses dardos inflamados, eles entram na nossa mente, e é aqui o nosso maior campo de batalha. A palavra fala que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas ela é contra potestades, ela é contra o mundo espiritual. E muita coisa do mundo espiritual se manifesta através da nossa mente, seja nos nossos desejos corretos ou seja nos nossos desejos incorretos. Então nós precisamos alinhar algumas coisas para poder falar de finanças com bastante tranquilidade, como a gente vai falar amanhã e terça-feira. Então alguns princípios nós precisamos trabalhar, e o primeiro deles é: a nossa mente precisa ser um lugar de vitória. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Um texto bastante conhecido, porém pouco praticado. Nós vamos aprender a praticar a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus diz assim, não se amoldem. Isso quer dizer, não fiquem parecidos, não sejam iguais ao padrão deste mundo. O padrão deste mundo serve para nós? Qual é o padrão deste mundo? Corrupção, coisas erradas, infidelidade. Esse é o padrão desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, amém? Mas nesse mundo temos que fazer diferença. Temos que ser sal para levar mais gente para o céu junto com a gente. Amém? Você crê nisso? Então não se amoldem, não fiquem parecidos ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é renovação? É tirar algo velho, é tirar um conceito muitas vezes imposto por Satanás na nossa mente, é tirar esse conceito e renovar com a palavra de Deus. Amém? Você está entendendo isso?
pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, né, estejam aptos, possam viver isso, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Experimentar nos traz esperança, mas comprovar é viver milagres. Amém? Você sabia que todos nós aqui, sem exceção nenhuma, já vivemos algum nível de milagre na nossa vida? Todos nós já vivemos algum nível de milagre. Ou foi um acidente que você foi liberto ali da morte, foi uma rua que você foi atravessar e alguém que você nem conhecia colocou a mão e impediu você de ser atropelado. É uma cura que você já viveu, ou viu alguém perto de você viver. Então todos nós já vivemos algum nível de milagre na nossa vida. Quem já chupou aquela balinha soft? Lembra daquela balinha? Aquela balinha é o seguinte, cada 5 que você chupava uma, você engasgava com ela. É ou não é verdade? Ela descia e travava na goela da gente. Parava. E aí você ficava lá num estado desesperador e quando você desengasgava, o que você fazia? Glória a Deus. Desengasguei, porque você já ia morrer, inclusive. Então, todos nós já passamos por um nível de milagre. Às vezes pequeno, às vezes médio, às vezes grande, às vezes mega grande. Então, todos nós já passamos por um nível de milagre. Então, acreditar em milagres é algo poderoso para vivermos uma vida financeira abençoada. Amém? Você crê em milagres? Amém? Então, se você crê em milagres, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Existe alguma dúvida de que Deus tem promessas para você e para sua família? No seu coração tem alguma dúvida? Não? Se tiver, por favor, procure seu líder de célula, converse. Não tenha dúvidas no seu coração de que Deus tem o melhor para você e para sua família. Amém? Agora, entre aquilo que nós queremos e aquilo que realmente Deus pode nos proporcionar, existe primeiro um alinhamento que nós temos que fazer e segundo, existe um tempo. E esse é o grande problema do negócio. Nós queremos orar e queríamos que os milagres todos fossem que nem miojo, né? Ora, 3 minutos depois está pronto. Esse negócio de esperar é que mata a gente, fala a verdade. Você começa a orar pelo negócio e já passou 2 horas e ainda não aconteceu o milagre. E aí passa 2 dias, olha que absurdo, meu Deus, como é que vai fazer? Existe um tempo para que a gente possa receber os milagres, sabia disso? Porque se você receber algo que ainda não é o tempo correto, e a palavra fala em em Eclesiastes 3:1, que existe um tempo determinado para cada coisa, amém? Existe um tempo certo. Aquilo que você acha que é bênção na hora errada, pode te afastar dos propósitos de Deus. Você já deve ter ouvido essas histórias assim, né, de que alguém estava orando para ter um carro, para poder vir para a igreja, porque mora muito longe, e aí começou a orar, e aí o povo da célula se envolveu, e daqui a pouco todo mundo fez lá uma vaquinha, compraram um carro para o camarada, né, ele foi abençoado, e agora domingo ele não vem mais para a igreja, porque dá para ir passear em outras cidades aqui perto. Isso aí acontece bastante, não acontece? Às vezes não é com o carro, às vezes é com uma roupa, às vezes é uma promoção no trabalho que faz a pessoa mudar. Eu trabalhei numa multinacional há muitos anos e tinha gente que era promovida lá que mudava o jeito até de falar. Ele no dia seguinte que ele era promovido não comia mais com a gente, não era bandejão, mas não. Agora eu sou gerente, agora só como à la carte. A pessoa muda. Nós não podemos ser assim, porque a gente passa a confiar na circunstância. Mas nós temos que entender entre aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós precisamos, na categoria do milagre, e aquilo que o Senhor pode fazer para as nossas vidas, talvez demore um tempo. Talvez precise de um certo exercício da sua parte para ser construído isso. Às vezes nós queremos as coisas e achamos que não vamos precisar nem trabalhar, não vamos precisar nem lutar por aquilo. Querido, eu quero dizer e quero te ajudar a entender isso, né? É necessário que a gente aprenda a diferença entre bondade e amor incondicional. Amor incondicional é aquele que sabe o que nós precisamos hoje e o que nós vamos precisar amanhã. Então, talvez aquilo que você está desejando hoje não seja o melhor para a sua vida amanhã, mas Deus sabe o que é melhor para você, amém? Vou te dar um exemplo sobre bondade e sobre amor incondicional que você nunca mais vai esquecer na vida. E vai te ajudar a entender que tem uma hora certa para a bênção chegar na sua vida, amém? E querido, você tomou uma decisão hoje de vir aqui. Eu não sei como você chegou aqui,
eu não conheço vocês, os pastores não me deram um relatório da vida de vocês, então não sei o que cada um aqui está passando. E não sei como vocês chegaram aqui, mas sei como vocês vão embora. Porque a palavra não volta vazia, amém? Então vocês vieram no lugar certo hoje, tomaram a decisão de vir aqui. E o Senhor vai honrar as suas decisões, amém? Assim como vai honrar a sua decisão de vir amanhã e de vir terça-feira. Porque senão se você só vier hoje, você fica com 1/3 só da bênção, irmão. Não é completa, né? Os outros 33% da bênção vai acontecer amanhã e depois da manhã. Então vem, né? Os outros 66%, 33% cada dia. Olha lá, vem. Não fica com medo, não. Mas vai ser difícil, eu não vou entender. Não, vai ser muito simples. A linguagem que eu utilizo para falar de finanças é muito simples. Amanhã nós vamos falar de coisas práticas e na terça-feira nós vamos falar sobre pecados financeiros. Como as suas atitudes com relação ao dinheiro que você recebe podem virar um problema na sua vida. Só para deixar um gostinho de quero mais, não tem como você pecar, não tem como cometer nenhum tipo de pecado sem gastar dinheiro junto. Fica a dica. Terça-feira nós vamos falar disso. Isso é uma estratégia para você ficar curioso, né, irmão? E vir. Então deixa eu te dar um exemplo de como é que funciona a diferença entre amor e entre bondade e amor incondicional. Todo mundo sabe aqui que é um estrogonofe, né? Uma comidinha gostosa, bacana, daqui a pouco você vai jantar, então você já está pensando aí no que você vai fazer. Então, quem sabe, né, um estrogonofe é uma boa. Mas digamos que você está a 15 minutos da hora do almoço, terminando o estrogonofe, e para terminar o estrogonofe precisa do que para finalizar? O creme de leite. Senão fica picadinho de carne, né? E aí você já falou para todo mundo que vai na sua casa que você vai servir estrogonofe. Então você está lá precisando tomar uma decisão. Será que eu vou lá comprar no mercado correndo o creme de leite ou deixo o picadinho de carne? Você decidiu ir comprar o creme de leite. Quando você está saindo de casa, seu filho ali de 4, 5 anos chega para você e fala assim: mãe, pai, já que você vai no mercado, traz para mim aquela bolacha recheada, aquele biscoito recheado que eu gosto. Aí você fala, tá bom, você está com pressa, né? Você corre para o mercado, pega lá o creme de leite, lembra de pegar o pacotinho de biscoito, pega 4, 5, 6 pacotinhos de biscoito e vai pagar no caixa. Terminou de pagar, foi lá fora pegar o carro. Quando você está chegando no carro para vir embora, chega uma criancinha que está morando na rua, mais ou menos da mesma idade do seu filho, e fala assim: tio, tia, tem alguma coisa para dar? Eu estou com fome. O que você faz? Você lembra que você comprou o biscoito. E aí você tira um pacotinho de biscoito e entrega para a criança abre aquele pacotinho de biscoito na hora e já começa a comer 1, 2, 3 e fala, né? Deus te abençoe, obrigado. E ela sai correndo, alegre, e você fica feliz, porque você fez um ato de amor, um ato de bondade, ok? Você deu condições daquela criança comer, e aí você vai para casa, feliz da vida, inclusive. Mas aí você lembra que você tem que terminar o almoço, né? Então você chegou em casa, já vai correndo para a cozinha, aí o filho chega: pai, mãe, vocês trouxeram meu biscoito recheado, a minha bolachinha? Sim. Posso comer? Não. Pô, que negócio maluco esse, né? Não, não pode comer. Porque se comer, o que vai acontecer? Não vai almoçar. E aí vai para a escola, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, quando for a hora do recreio, o que vai acontecer? Vai passar fome. Porque não se alimentou. E você, como um pai, uma mãe diligente, você fica pensando: meu Deus, meu filho vai passar fome, então eu não vou dar a bolacha para ele agora, né, o biscoito para ele agora. Ele vai comer o brócolis e o estrogonofe e vai bem alimentado para a escola. Esse amor é que o Senhor tem conosco, o dele é um amor incondicional, nunca mudou e nunca mentiu, amém? Né? O nosso, infelizmente, pode mudar e pode mentir, mas o do Senhor para conosco nunca mudou e nunca foi mentiroso. Então o Senhor sabe o que é melhor para você em cada tempo da sua vida, ok? Nunca mais você vai comprar um biscoito e não vai lembrar de mim. Olha que interessante. Além de nós percebermos que precisamos renovar a nossa mente com relação à palavra de Deus e com relação ao entendimento sobre as nossas finanças, além de entendermos que existe um tempo para cada coisa, abra sua Bíblia em Hebreus 6, 13 a 15. E vamos entender por que existe esse tempo, né? Um exemplo aqui é em Hebreus 6, 13 a 15. A palavra de Deus diz assim, ó: porque quando Deus fez a promessa a Abraão,
visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, né? Interessante, né? Deus jurou por ele mesmo, dizendo: certamente te abençoarei. Outras versões dizem: eu te abençoarei, e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, e o esperado com paciência está entre vírgulas, alcançou a promessa. Amém? Querido, quando pacientemente você esperar no Senhor, Ele vai te abençoar da maneira certa. Amém? Você crê nisso? Outro grande problema, além de nós não alinharmos o fator tempo e muitas vezes acharmos que as coisas não vão indo bem, eu quero que você lembre sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Então não importa a circunstância que você está passando, ela vai te ajudar em algum estágio. Ela vai, de alguma maneira, proporcionar para você aprendizado. Amém? Você vai aprender algo com qualquer circunstância que você passar na vida. Seja uma circunstância boa ou seja uma circunstância ruim. Você vai aprender algo com aquele momento. Mas o que acontece hoje sobre circunstâncias nas nossas vidas? Se você liga uma televisão para assistir um jornal, o que você vê no jornal hoje? O que acontece? Tragédia, corrupção, né? Roubo, desemprego, não é? Lembra que você tem que lavar o carro? Porque todo dia fala de operação Lava Jato, você lembra que tem que lavar o carro, né? Olha que marketing poderoso, né? Mas deixa eu te fazer um desafio. Desliga a televisão depois de assistir um jornal e tenta ter um pensamento bom. Vai acontecer. Satanás gosta de trabalhar com o nosso medo. Ele gosta de colocar medo no nosso coração. Ele gosta de dizer que a gente não é capaz de sair daquela circunstância, que aquela conta que você tem para pagar não tem mais jeito, que aquele emprego que você está buscando não vai existir mais, que aquele lugar que você está trabalhando vai parar de existir. Satanás trabalha lançando dardos. Então nós temos que aprender a combater isso, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 14, nós vamos ler do versículo 22 ao 31, um texto bem conhecido da palavra de Deus, Mateus 14, do 22 ao 31. Mateus 14, 22 ao 31. Esse texto fala do erro de olharmos para a circunstância. Nós temos que olhar só para o Senhor, amém? Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós vamos temê-la, nós vamos ficar com medo do que está acontecendo. Então nós precisamos aprender a olhar para o Senhor. Mateus 14, 22 começa dizendo assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Essa multidão é aquela da multiplicação dos pães. Então eles tinham acabado de ver um milagre, né? Eles tinham acabado de ver uma multiplicação de recursos que proporcionou a alimentação de muita gente. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, ou seja, estava sendo castigado pelo tamanho das ondas. Porque o vento era contrário. E quando o vento é contrário, irmão, é difícil mesmo, né? Quando as coisas não estão, parece que, favoráveis para você, a coisa complica. Mas nós temos que crer em Deus, amém? Mas a quarta vigília da noite, que equivale mais ou menos ao amanhecer, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Antes de julgar eles, nós faríamos as mesmas coisas, né, irmão? Vamos ser bem sinceros. Você está lá no meio do mar, aparece alguém andando em cima das águas, primeiro você grita, depois pergunta quem é. Né? Desse jeito. Não vamos também, né, dizer que eles estão todos errados aqui, não estão. E aí Jesus, porém, lhes falou logo, inclusive se apressou para falar antes que desse algum desespero lá, né? Dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temam. Então, muito interessante essa parte da palavra de Deus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, começou a olhar para a circunstância. Teve medo. Veja a palavra medo, quantas vezes já apareceu nessa história. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o, disse-lhe:
homem de pouca fé, por que duvidaste? Não tinham acabado de ver um milagre? Por que duvidar? Puxa, ele já tinha dado alguns passos sobre a água, o extraordinário já estava acontecendo. Mas antes da gente julgar, né, o que Pedro realmente fez ou deixou de fazer, vamos olhar pelo lado bom da história. Primeiro, ele teve muita ousadia, porque afinal de contas ele foi o único a andar sobre as águas dos discípulos e o único homem até hoje a andar sobre as águas. Então, né, além de Jesus, né? Ok? Então ele foi muito ousado. Eu, inclusive, costumo dizer sobre a ousadia que é uma característica comum na vida de vencedores. Toda vez que você vê um vencedor, você procura saber se ele era uma pessoa ousada. Você sempre vai encontrar ousadia na vida de uma pessoa de sucesso. Sempre vai encontrar. Eu costumo até, já coloquei isso numa frase uma vez, que o murmurador, ele morre no deserto, porque ele só fica reclamando, então fica lá mesmo, né? O covarde volta para o Egito, mas o ousado e o valente conquista e entra na terra prometida. Amém? Nós temos que aprender a ser ousados através da palavra de Deus. Precisamos também reconhecer a fé que Pedro tinha, que Jesus podia todas as coisas. Reconhecia Jesus como filho de Deus. Amém? Acreditava naquilo. E ter fé sempre será uma decisão. Você sabia disso? Você não acorda de manhã e olha uma bateria celestial e olha assim, puxa, hoje estou bombando na fé. Hoje eu vou orar para o monte sair, o monte vai sair. Se você verdadeiramente tomar a decisão de ter fé, grandes coisas vão acontecer na sua vida, amém? Muitas montanhas que hoje você olha para elas e parecem intransponíveis, elas serão superadas para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Não é você que faz o extraordinário, quem faz o extraordinário é só Deus, mas é você que ora e você que tem que ter fé, amém? Aí assim os milagres acontecem. Precisamos também reconhecer a coragem de Pedro, porque Pedro estava, apesar de toda a dificuldade que estava acontecendo naquele momento na tempestade, o barco era o lugar mais seguro para estar. Você concorda comigo? As ondas estavam enormes lá fora, o vento era forte, então sair do barco parecia até loucura, não parecia? Pedro decide sair do lugar, da zona de conforto, e ele vai ao encontro de Jesus. É salvo por Jesus, Jesus dá uma instrução clara. Tenha muita fé, não seja um homem de pouca fé. Não duvide do que eu posso fazer por você. E é isso que nós temos que crer. Nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer por nós. Amém? Você crê nisso? Verdadeiramente, com todo o seu coração? Porque eu creio. Amém? E é interessante, né? Porque quando a gente pensa no barco, quem já assistiu aquele filme Titanic? Todo ser vivente 15 vezes já assistiu na face da Terra, né? Todas as versões, e é incrível, a gente compra o ingresso de novo, sabe que no final o barco afunda. Olha que interessante, né? Mas tem uma frase no filme Titanic, nessa última versão, que tem aquela atriz, como é o nome dela mesmo? Você assistiu 16 vezes, quem sabe o nome, né? Ela fala lá o seguinte: olha que barco bonito, que bem feito, que navio grande. E aí o engenheiro e o dono do navio falam: olha, esse navio foi construído com não sei quantos mil quilos de aço, esse navio é muito forte. Esse navio é tão forte que nem Deus afunda. Durou meia viagem o barquinho. Bateu numa pedra e está lá no fundo do mar. É museu oceanográfico ultimamente, né? E fazem expedição para tentar descobrir ainda mais coisas. Né? Interessante. O barco não pode ser o seu lugar de confiança. O erro, muitas vezes, que nós cometemos na nossa vida financeira é confiar na circunstância. A gente fica confiando que o emprego que a gente tem hoje agora não tem mais problema. Que aquele recurso financeiro que a gente tem não tem mais problema, agora tudo vai dar certo. A gente fica confiando que as coisas vão acontecer ou que vai mudar alguma coisa sem exercitar fé. Não, nós precisamos exercitar fé. Por isso vamos aprender com homens e mulheres da Bíblia que nos ensinam muito sobre crise. Você sabia que o cristão posicionado prospera muito durante as crises? Durante as crises, nós cristãos vamos prosperar mais que a média de todas as pessoas. Porque o ímpio está desesperado com a situação agora. Você já encontrou gente que está desesperada com a situação? Meu Deus, agora o que eu vou fazer? Daqui a pouco está se matando. E como há suicídios em épocas de crise? Historicamente, se você for olhar dados estatísticos, você fica surpreso com a quantidade de gente que se suicida quando começam as crises. E crise é um negócio que nem epidemia, vai pegando, né? Vai pegando. Você vai num cafezinho de uma empresa, você conversa com uma pessoa, daqui a pouco a pessoa está falando mal do lugar.
Eu tenho um problema sério, querido. Quando eu vejo alguma coisa errada, eu não consigo ficar quieto. Eu vou lá e falo com a pessoa. Então, um dia eu estava num cafezinho de uma empresa, fui visitar um empresário, e estava ali no cafezinho e 2 funcionários que nem tomaram ciência que eu estava ali no recinto, porque estavam mais interessados em murmurar do que qualquer outra coisa. Um falou para o outro assim, ó, essa empresa tinha que quebrar. Aí eu não aguentei. Falei, irmão, se quebrar, quem vai pagar teu salário? Aí o rapaz falou assim, nisso eu não tinha pensado ainda. Não sabe nem por que está murmurando. Esse é um grande problema. Nós olhamos para a circunstância e acham que elas são muito grandes, que nós não vamos conseguir conquistar, né, superar aquela situação. No começo do ano passado, eu fui ministrar no interior de São Paulo, e um empresário que estava lá, um pouco antes de eu começar a ministrar, eu lidero o Ministério de Empreendedores lá na Comunidade de Alcance. Já há 8 anos nós temos um trabalho com empresários, então eu vou bastante também, além das ministrações de finanças e de família, eu faço muitas ministrações para empresários. E nesse dia o empresário chegou para mim e falou, olha, essa crise que está se aproximando, porque naquela época a crise ainda nem existia. Essa crise que está se aproximando já me deixou com medo, eu já mandei 4 funcionários embora. Eu falei, mas você já mandou funcionário embora? Nem começou a crise, já está mandando gente embora? Ele, mas vai começar. Daqui a pouco as pessoas param de fazer os pedidos, então já mandei 4 vendedores embora. Eu falei, mas você ainda mandou 4 vendedores embora? E aí, como é que faz? Não, as pessoas vão diminuir os pedidos mesmo. Aí eu já estava meio convencido que o produto dele devia ser um produto muito difícil de comercializar. Aí eu perguntei assim, querido, o que você vende? O que você produz? O que você faz? Aí ele falou, não, eu vendo arroz. Aí eu tive que parar um pouquinho para pensar se o arroz era aquele arroz de comer, né? Porque será que ele estava falando da mesma coisa? Eu falei, deve ser um nome de um software, talvez, alguma coisa. Eu falei, escuta aí, esse arroz que você está falando, é aquele arroz de comer com feijão? Ele falou, é. Eu falei, não, peraí, irmão. Você acha que o arroz vai entrar em crise? Não, a picanha pode até ser que entre em crise, mas o arroz não. O arroz, todo mundo vai comer mais arroz agora. Pelo contrário, agora que você vai vender arroz que nem água. Ele, não tinha pensado nisso. Claro que não tinha pensado, porque o medo começou a tomar conta. O desespero, a circunstância começou a tomar conta. Aí depois que eu terminei de ministrar o seminário, ele chegou para mim lá chorando, arrependido, falou, vou recontratar meus 4 funcionários. Eu estava errado, falei, glória a Deus, salvei o emprego de 4. E ainda, né, salvei a mentalidade do empresário que estava errada. Nós olhamos para a circunstância e começamos a ter medo e achar que o Senhor não vai nos ajudar. Querido, se você estiver orando, estiver alinhado com Ele e tiver fidelidade com Ele, pode ter certeza absoluta, Ele vai te honrar. Amém? Agora, não deixa a fidelidade e o caráter faltar para você, que não tem como. Aí não existe como. O milagre, ele acontece com base em algumas coisas. Com base na verdade, com base no pedido correto. Tem horas que você pede umas coisas que não tem como Deus te abençoar. Por exemplo, você está com o IPVA do carro atrasado. Aí você passa numa blitz da polícia ou na estrada e você ora a Deus. Senhor, que o guarda não me pare, porque eu estou com o documento atrasado. Essa oração não funciona, querido. Tá? Não funciona. Um dia um irmão chegou lá na igreja para mim. André, pelo amor de Deus, preciso de oração. Eu estava voltando de Foz do Iguaçu é a divisa com o Paraguai. Eu estava voltando de Foz do Iguaçu lá, eu fui fazer compra no Paraguai, a polícia me pegou e prendeu minha mercadoria, eu precisava de oração. Aí eu falei, mas peraí, calma. Estava tudo dentro da cota? Você pagou os impostos certinho? Ele falou, não, né? Sabe como é que é? Se eu pagar tudo, não dá. Eu falei, então você quer que eu ore pelo quê? Para Deus fazer algo errado? Vamos orar para você arrumar um emprego novo, irmão, para você mudar de vida. Mas esse negócio não dá para a gente orar. Você está entendendo aonde que eu estou querendo chegar? As coisas precisam estar corretas para o milagre começar a acontecer. Mas vamos olhar para a palavra e ver como alguns homens e mulheres superaram grandes dificuldades. Isaac, por exemplo, é um bom estudo de caso, né? Um bom cenário para a gente se apoiar. Gênesis 26, 1 e 2. Isaac estava vivendo num lugar, e aí a palavra de Deus fala assim, ó, e havia fome na terra onde Isaac estava morando, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, para buscar conselho. Mas apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, porque todo mundo estava voltando para o Egito, todo mundo estava fugindo daquela crise. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaac decide obedecer.
E a obediência à palavra de Deus é uma das chaves do sucesso financeiro. Quando você aprender a obedecer, o que Deus tem para a sua vida vai se manifestar de forma mais rápida. Amém? Isaac decide ficar lá. E aí olha o que aconteceu em Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. O vale de Gerar era um vale mesmo, com pedras e seco. Mas aonde ele cavava, ele achava água. E a água trazia vida para a plantação e para os animais. E Isaac semeou naquela mesma terra. E veja que a Bíblia é específica, aquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano da dificuldade 100 vezes mais do que tinha plantado. Porque o Senhor o abençoava. Amém? Não importa a circunstância e o lugar. Você vai frutificar onde você estiver. Porque o Senhor está com você. Amém? Você crê nisso? Isaac não se importou com a circunstância, acreditou em Deus e prosperou, mesmo num tempo de dificuldade. Amém? Josué e Calebe, eles não estavam em crise. Eles tinham certeza de que entrariam na terra prometida. Fizeram parte daquela missão de reconhecimento que Deus mandou a Moisés enviar 12 homens líderes para poder espiar a terra. 10 desses homens voltam em crise, dizendo, olha, a terra é boa, emana leite e mel, é linda e maravilhosa, só que não é para nós. Porque tem gigantes lá, tem cidades fortificadas, tem exército, nós vamos morrer na mão deles. Mas peraí, a palavra fala assim, manda 12 homens lá espiar a terra que dou aos israelitas. Não tinha dúvida. É a mesma coisa que eu falar para o pastor aqui, pastor, vamos amanhã no cartório, eu vou transferir um imóvel para o senhor. E ele fala, será? Não vamos não. Pô, será que você vai fazer isso mesmo? Pô, não dá. Nós temos que crer na palavra, mas temos que exercitar ela, amém? O Senhor já tinha dito que ia dar a terra. E Josué e Calebe, mesmo não entrando na terra naquele momento, continuaram crendo que o Senhor lhe daria a terra. 45 anos depois, Josué chama Calebe e fala, vou te entregar a terra. E Calebe fala, ok, estou pronto para lutar, inclusive se precisar. Mas eu acredito naquilo que foi dito lá atrás. Eu vou entrar na terra prometida. E entrou. Amém? Demorou um pouquinho, mas entrou. Neemias era um camarada que não estava em crise, mas a crise motivou ele a ajudar outras pessoas. Ele era copeiro do rei, estava bem, estava tranquilo, estava lá trabalhando. Ele era escravo, mas tinha uma boa posição dentro daquele momento, e o rei gostava muito dele, e ele era um bom funcionário. Por que eu sei que ele era um bom funcionário? Ele trabalhava alegremente. Por que eu sei que ele trabalhava alegremente? Porque um dia que ele chegou na frente do rei, o rei fala para ele assim, Neemias, o que aconteceu? Por que o teu rosto está assim? Então todos os outros dias ele era alegre. Você concorda comigo? Quando ele soube da notícia que os muros na terra dele estavam destruídos, ele orou a Deus e pediu por estratégias para ajudar a reconstruir o muro. Quando o rei pergunta para ele o que aconteceu, ele estava cheio da presença de Deus, e ele fala assim, olha, eu estou triste porque o meu povo está com os muros derrubados. E aí o rei pergunta para ele, né? Transferência de riqueza, irmão. O rei pergunta para ele, o que você gostaria de fazer, Neemias? Neemias era escravo. Eu queria, Senhor, que o rei me liberasse um tempo para me ajudar a reconstruir o muro. Aí o rei fala, ok, gostei do projeto, eu te libero. E aí vem a ousadia, né? Então já que o senhor me liberou, tem jeito do senhor me arrumar toda a madeira que eu preciso para construir o muro? Isso é ousadia. Aí o rei fala, gostei dessa ideia, bacana, tá aqui. Pega aqui uma carta, fala lá com Asaf, que é o guardião da floresta, e pega toda a madeira que você precisa. Aí ele, cheio de ousadia, cheio da presença de Deus, fala assim, já que o senhor me deu toda a madeira e o senhor me liberou para ir lá, tem jeito do senhor me dar um passaporte VIP para mim poder passar pelos reinados mais rápido? E o senhor me dá uma autorização que eu estou indo e voltando em seu nome? Olha só que interessante. Você está entendendo como funciona? Até o ímpio vai te abençoar quando você estiver posicionado em Deus. Amém? Pode ter certeza disso. Isso chama transferência de riqueza. Neemias foi ousado, determinado, fiel, digno de confiança, motivador, porque ele chegou lá, convocou o povo, e em apenas 52 dias eles reconstruíram o muro daquela nação. Só 52 dias. Por que eu digo só 52 dias? Tenta construir um muro para você ver se é fácil. Às vezes vai um tempão para você conseguir construir um muro.
E é interessante que o padrão de construção de grandes projetos que Neemias colocou que Neemias executou lá e que está na Bíblia, são os mesmos preceitos da administração moderna. Não se constrói uma estrada, ou um grande loteamento, ou uma grande obra, uma ponte, sem ser por lotes. Exatamente como Neemias fez. Cada um na frente da sua casa. É um lote. Cada um vai daqui até aqui, o outro vai daqui até aqui, o outro vai daqui até aqui. Perfeito. Quando eu estudei administração e depois quando eu fui dar aula na faculdade, eu sempre usava esse exemplo. Quando alguém falava, não, mas fulano de tal é o pai da administração. Não, já estava na Bíblia faz tempo já. Está lá. Os preceitos todos, todas as profissões, inclusive, se você for olhar atentamente, você vai descobrir que está tudo na Bíblia desde o começo. Vale a pena a gente estudar a palavra de Deus e entender esse funcionamento. Amém? José. Quem já fez um eletrocardiograma na vida aqui? É um examezinho do coração que quando você faz a primeira vez, você acha que tem uma coisa errada, né? Porque ele vem assim, ó, altos e baixos. Você pensa, acho que não estou bem, né? Mas está tudo bem, fica tranquilo. A nossa vida também, às vezes, é assim, um grande eletrocardiograma. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, ora nós estamos em cima. Com José não foi diferente. Ele começou bem a vida dele, né? Ele era o filho predileto, usava uma túnica diferenciada e sonhava que governaria até os irmãos. Estava bem, né? Aí os irmãos invejaram ele. Sempre quando você prosperar, querido, saiba que vai haver um nível de inveja na sua vida. Faz parte do pacote. Prosperou, vai ter alguém que vai falar, meu Deus, deve estar fazendo alguma coisa errada. Esse carrão, só se for com droga, porque não tem jeito. É desse jeito, irmão. Vai blindando seu coração. Aí ele foi invejado, vendido como escravo, e aí ele foi para baixo da história. Aí quando ele estava lá escravo, o que ele fez? Ah, Deus, que droga, virei escravo agora, nasci para ser prego, só levo na cabeça. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Ele não murmurou. Enquanto escravo, foi diligente, trabalhou para o Senhor e com dedicação e compromisso fez o dono dele, Potifar, prosperar. Ele virou o segundo na linha de comando. Potifar era o dono de tudo, ele era o governante, só tinha uma coisa proibida para ele, que era a mulher de Potifar. E justo ela acusou ele injustamente. E ele foi lançado na prisão. Deixou de ser escravo, agora ele virou prisioneiro. O que ele fez na prisão? Ó céus, ó vida, né? É isso que ele fez? Não. Ele não murmurou, foi diligente, trabalhou para o Senhor e com dedicação e compromisso fez o carcereiro prosperar e aprendeu a fazer network, relacionamento na prisão. Foi através de uma interpretação de sonho que ele fez na prisão que alguém, 2 anos depois, lembrou dele. Foi como entregar um cartão de visita e 2 anos depois alguém chamar você para fazer o serviço. E aí 2 anos depois ele é levado à presença de Faraó, e Faraó conta um sonho, ele interpreta aquele sonho, e ele aproveita aquele momento, e além de interpretar o sonho, ele diz, e o Senhor me deu estratégia de como resolver esse problema. Você vai precisar guardar 7 anos primeiro, depois os outros 7 anos serão supridos tranquilamente por essa provisão inicial. O que aconteceu nessa hora, querido? Faraó, que não foi bobo, falou, opa, peraí. Deus revelou o sonho para ele. Deus deu estratégia, como é que vai resolver o problema para ele. Vou contratar ele, irmão. Foi isso que ele fez. Falou para José, você vencer o chanceler. Você vencer o segundo na linha de comando. Tinha Faraó, José e o restante do universo, embaixo. Porque naquele momento era a nação mais poderosa da face da terra. Então ele amanheceu, e circunstância é assim, irmão, pode mudar no estalo de dedos do Senhor. Amém? Ele acordou prisioneiro. Tomou um banho, fez a barba e trocou a roupa. Isso é importante, viu? Muito importante. E naquele mesmo dia à noite, ele já dormiu no palácio cheio das regalias. Olha que interessante. A circunstância mudou literalmente no mesmo dia. Moisés chega com o povo, tirando eles do Egito, chega com o povo na frente do mar. O que acontece nessa hora? Começou uma crise ou não começou? Porque hoje nós sabemos que o mar foi aberto. Naquela época ele ainda não sabia. Chegou lá e pensou, será que vou morrer pela mão do faraó, pela espada do faraó, ou vamos morrer todo mundo afogado? Deus, o que aconteceu? Aí Deus falou, fica tranquilo, vou abrir o mar, vocês vão passar aqui. Foi extraordinário ou não foi? Foi tremendo, Eles passaram ali e foram embora. A crise foi superada, amém? Você crê nisso? Daniel foi jogado numa cova cheia de leões. É uma crise ou não é, irmão? Crise da cadeia alimentar, inclusive. Ia virar comida. Aí o chefe dele fala para ele ficar tranquilo, Deus vai te salvar dessa. O rei
faz um jejum durante aquela noite. E no dia seguinte corre lá, abrir a porta e fala assim, Daniel! Bom, ele estava crendo que Daniel estava vivo, né? E realmente Daniel estava vivo. E Daniel foi levado a um lugar de governo sobre todos os seus inimigos, que inclusive os inimigos foram jogados na cova depois. Interessante. E neles não sobraram nada. Né? Nem eles, nem a família deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá em Daniel 3, foram jogados numa fornalha de fogo ardente, aumentada 7 vezes mais porque Nabucodonosor estava doido da vida com eles. É uma crise ou não é, irmão? Aí foi jogado lá dentro, os 3. De repente o rei olha e fala, escuta, nós não jogamos 3 lá dentro? Como é que tem um quarto lá que parece um filho de Deus? A aparência dele parece um filho de Deus. Tira os camaradas de lá. Tiraram de lá e de repente o rei fala, olha, o Deus desses camaradas salvou eles da fornalha. Então, a partir de hoje, o Deus deles é o Deus dessa nação. Amém? Querido, quando você se posicionar em Deus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, que paz é essa aí que você tem, em meio a todas as circunstâncias ruins? Que alegria é essa aí que você tem? Eu quero isso aí que você tem também. Aí você fala, ó, a célula lá em casa é quarta-feira, ou quinta, ou sexta, ou sábado, e vamos lá que você vai ver como é que funciona o negócio. Você vai evangelizar mais pelas suas atitudes do que pelas suas palavras. Aprenda isso. Quanto mais você for posicionado em Deus e cheio da presença do Senhor, mais as pessoas vão te procurar para perguntar, uau, o que é isso que você tem? Que paz é essa? Eu preciso disso. Eu não consigo viver como você está vivendo. É nessa hora que você vai evangelizar de rodas, irmão, bastante. Amém? Paulo era um camarada culto, reconhecido, líder entre os deles, né? E de repente ele fica cego. É uma crise ou não é? Agora, Paulo, em especial, era um cara muito bom no que fazia. Ele matava muito bem os cristãos antes de ser o Paulo que nós conhecemos. Ele era tão bom no que fazia que Deus falou, vamos recrutar o camarada porque está matando demais. É melhor ter ele para o nosso lado. Já tinha pensado nisso? Pedro, um cara bom. Paulo, um cara bom. Depois ele foi perseguido e preso. Outras crises. Mas o importante é como ele terminou a história. 2 Timóteo 4,7 fala assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Nunca faltou para Paulo a fé. E a fé é que vai fazer diferença nas nossas vidas. Quanto mais fé você tiver, quanto mais crença e certeza você tiver, que a palavra de Deus é viva e que ela serve para a sua vida hoje, mais você vai superar qualquer circunstância. Amém? Uma grande crise vai nos levar a conhecer um verdadeiro e grande Deus. Amém? Em Efésios 6 fala que nós devemos servir de boa vontade como ao Senhor e não para com homens. Faça tudo o que você faz servindo ao Senhor, amém? Não faça com interesses pessoais, faça servindo ao Senhor. Você vai crescer muito na sua profissão, no seu trabalho, naquilo que você faz ministerialmente, quando você começar a servir ao Senhor e não a homens, amém? O problema e o perigo de confiarmos nas circunstâncias é que elas mudam. Confiarmos no trabalho, na empresa onde trabalhamos é um grande problema. Me perdi se eu já falei esse exemplo, se eu falei, você considera ele de novo, tá? Fica tranquilo. Camarada chega em casa, há 4 anos atrás disso, né? Ele chega em casa e fala para a mulher assim, amor, fica tranquila, nossos problemas acabaram. Passei num concurso público, vou trabalhar na maior empresa do mundo, vou trabalhar na Petrobras. Circunstância muda, né, querido? Muda. O funcionário da Petrobras está para mandar e-mail, ele fica pensando 20 vezes antes de mandar o e-mail, para ver se não vai ter alguma coisa errada ali, e ele vai parar na investigação junto, entendeu? Ele está preenchendo ficha na locadora dizendo que é engenheiro petroquímico, mas ele não fala que trabalha na Petrobras. A circunstância muda. Alguém chega para você e fala assim, né? O erro de confiar na palavra das pessoas. Alguém chega para você e fala, olha, fica tranquilo, daqui 6 meses eu te contrato para trabalhar lá na empresa. Aí você aproveita que faz muito tempo que você não tira férias, já pede a conta, já fica 6 meses em casa, e daí liga para a pessoa que falou para você do emprego. Fulano, posso começar a segunda? Ele começar o quê? Não, o trabalho que você falou. Ih, rapaz, aquela vaga eu já fechei faz tempo já. E aí? Como é que você fica na história? Você já deve ter passado por situações que as pessoas te falaram algo que depois não cumpriram. Se você ficar confiando nessas coisas, você pode ter problemas.
Eu nunca esqueço de um amigo que me procurou um dia e falou assim, fiz uma grande besteira. Eu falei, o que foi? Troquei o meu carro. Eu falei, por que foi uma grande besteira? Porque o meu patrão me prometeu que ia me dar um aumento, troquei o carro. Ele me chamou no mesmo dia e falou, não vou mais poder te dar aquele aumento. Mas eu já tinha trocado o carro. Ele contou, com todos os ovos ali, antes da galinha colocar os ovos. Não dá para ser assim. Nós temos que aprender a confiar somente em Deus, amém? Nós não podemos confiar em aplicações financeiras, em reservas financeiras. Nós não podemos aprender a confiar erroneamente em limites bancários. Tem gente que fala, agora pastor, fica tranquilo, eu tenho um limite de 50 mil reais no banco, nada mais vai dar errado. Mas o limite nem é seu. Você já está contando com o limite, mas nem é seu. Se o banco cortar, você morreu então. E tem gente que é assim mesmo, Você falar para ele cortar o limite no banco, ele já desmaia. Fala, meu Deus do céu, você não faz ideia. Às vezes você pergunta para a pessoa, quanto é que você ganha? A pessoa fala 5 mil. Mas quanto você ganha? 5 mil. Como é que é a composição salarial? 2 mil é no Olerite. E os outros 3? Não, é o limite do banco. Não, mas ele não te pertence. Não, mas eu uso todo mês, é meu já. Não. Cuidado, querido, cuidado. Por isso nós precisamos mudar. Nós temos em 1 Timóteo uma instrução clara que o apóstolo Paulo manda, Ele fala assim, exorta os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Essas coisas mudam. Riquezas mudam de mão. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar bem. Hoje você não está bem, amanhã você pode estar bem. Amém? Pode mudar. Não é nisso que você tem que confiar. Não é ali que você tem que colocar o seu coração. O seu coração tem que ser colocado somente em Deus. Amém? Outra coisa ruim que as pessoas fazem é o erro de confiar nas circunstâncias, elas confiam no pecado. Confiam no pecado. Tem gente que fala assim, se eu roubar um pouquinho todo mês aqui na empresa, ninguém vai perceber e um dia eu vou ter um montão de dinheiro. Confiar no pecado. Está errado, Provérbios 13 diz, o dinheiro ganho com desonestidade vai diminuir, você vai perder. Uma vez estava numa igreja e o pastor me comentou, olha, teve um traficante aqui que se converteu, e ele quer conversar um pouquinho com você depois do seminário, Eu falei, ok. Aí ele chegou para mim e falou, não, você falou lá que dinheiro ganha desonestamente, a gente perde tudo, mas eu me converti agora, mas tudo que eu fiz na vida foi com dinheiro do tráfico. O que vai acontecer agora? Eu falei, está preparado, irmão? Ele falou, estou. Você vai perder tudo. Ele falou, mas tudo? Eu falei, tudo. Mas Deus vai te dar as estratégias para reconstruir, porque agora o teu coração está no lugar certo. Você está entendendo isso? Amém? Se eu mentir para minha esposa onde eu estava, não vou precisar explicar depois onde eu estava de verdade. Um rapaz chegou um dia na igreja e falou, preciso me confessar, eu adulterei, eu traí minha esposa, mas eu não estava sentindo que aquilo era genuíno, aquilo era algo sincero do coração dele. Daí eu perguntei, escuta, você está confessando porque o Espírito Santo te incomodou ou porque a casa caiu? Você foi pego fazendo a besteira. Aí ele, a casa caiu. Eu falei, como é que a casa caiu? Falei, então, eu almoçava em casa e daí para poder sair com a moça lá, eu falei para minha esposa que eu ia ter uma reunião de trabalho na hora do almoço. E aí eu fui para o motel com ela e na saída do motel tinha uma lombada eletrônica e eu passei na velocidade maior, tirou uma foto. Naquela época a lombada eletrônica tirava a foto de frente. E aí tirou a foto de frente, apareceu uma parte dele e a moça era bem baixinha, apareceu ela inteira, só com uma faixazinha no olho. E a multa foi para onde? Para a casa dele. Quem abriu a multa? A esposa, irmão. Entendeu? Confiou no pecado. Aí dá zebra mesmo. Nós não podemos confiar nas circunstâncias. Nós temos que confiar somente em Deus. Amém? Você crê nisso? 10 passos aí rápidos para você aprender a superar todas as circunstâncias. Primeiro, confie apenas em Deus. Segundo, tenha uma unidade completa com a sua família. Cônjuges e filhos. Tomem decisões juntos. Na área financeira, o maior problema, e os pastores estão aqui para me ajudar, quando a gente vai fazer os aconselhamentos, o maior problema das decisões erradas é porque um só tomou a decisão. Aí a esposa ou o marido ficam acusando. Falei para o cabeção que não era para ele fazer isso, mas ele fez. Aí vira um problema. E é engraçado, querido, que depois de bastante tempo aconselhando, eu e minha esposa, a gente aconselha bastante casais, porque nós somos frutos de uma restauração familiar para a honra e glória do Senhor. Então a gente ministra bastante nessa área de família. Então quando vem algum casal conversar com a gente, e eles falam assim, não, a gente não consegue mais nem se olhar mais. Aí a mulher fala assim, eu não olho mais para a cara dele, ele é um grosso. Quando que ele começou a ser grosso?
Não, quando ele perdeu o emprego. Então o problema é financeiro. Você está entendendo? Parece que não é, mas geralmente o problema é financeiro. Ou o pecado que foi executado precisou de recursos para ser executado. Porque não tem como pecar sem gastar. Então, ou o teu dinheiro vai gerar vida, o dinheiro que chega na sua mão vai gerar vida, ou ele vai gerar morte na sua família. Nós precisamos alinhar isso com o Senhor. Então, aprenda a ter unidade com a sua família e tomar decisões juntos. No mínimo, tomando decisões juntos, você vai evitar aquele negócio, né? Eu te disse. Irmão, deixa eu falar uma coisa, você homem, as mulheres entendem de umas coisas que nós não entendemos. E não fica tentando entender por que ela entende isso e você não, que você vai pirar e não vai entender. Mas elas têm uma sensação para as coisas que vão dar errado maior que a nossa. Então aprenda a escutar, irmão. Né? Quando você for trocar o carro e a mulher falar assim, amor, não estou sentindo paz, não troque o carro. Agora, se ela falar assim, ó, se ela falar assim, amor, estou sentindo paz, troca correndo, porque ela pode mudar de ideia. Né? Tem que tomar decisão junto. Amém? Você entendeu? Tomar decisão junto é um fator poderoso para você prosperar. Busque conselhos com pessoas verdadeiramente cristãs e que possam lhe ajudar. Não adianta você pedir conselho para um contador que todo mundo na cidade conhece ele como o cara que dá jeitinho. Não é verdade? Então vamos lá no fulano que ele sabe dar jeitinho. Não adianta pedir conselho para essa pessoa. O que ele vai mandar você fazer? Sonegar. Empresa nenhuma quebra por causa do imposto. Nenhuma empresa quebra por causa de imposto. Quebra porque as pessoas não sabem, às vezes, fazer o preço do negócio, incluindo o imposto. Daí quebra mesmo. Mas empresa nenhuma quebra porque pagou o imposto. Se o imposto fosse 100%, era só acrescentar 100% no valor da mercadoria. E mais a tua margem de lucro. Não quebra. Não fica dando desculpa. Isso é um problema sério. Agora, buscou conselhos com pessoas verdadeiramente cristãs e que podem te ajudar? Aprenda a seguir as instruções. Um bom jeito de aprender a seguir as instruções é o que está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7, a viúva do azeite. Ela vai, pede conselho, o profeta instrui ela do que ela deve fazer e ela cumpre à risca o que fez. Mas o tamanho da fé dela determinou o quanto ela prosperou. Porque no final o profeta fala, olha, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, o Senhor sabia que ela precisava da provisão para aquele momento e precisava da provisão para o futuro também. Amém? Aprenda a seguir os conselhos. 6. Trabalhe muito com dedicação e alegria. Sempre com a verdade e com honestidade. Não há milagres sem trabalho, aprenda isso também. O cego Bartimeu, quando foi curado, ele estava sentado na praça, ouviu falar que Jesus ia passar por lá e ficou confortavelmente sentado esperando Jesus tocar nele. Foi assim que funcionou? Não. Antes dele ser curado, ele jogou fora, ele deixou, abandonou a capa, né, que ele usava, era o alvará de pobreza, porque todo mundo que usava uma capa daquela era que podia pedir esmola. Ele largou a capa antes de ser curado, então ele cria que seria curado e foi curado, para a honra e glória do Senhor. Amém? A mulher do fluxo de sangue ficou sentadinha em casa quando ouviu falar que Jesus ia passar por lá, ficou assistindo um filme na sessão da tarde, né, e esperando Jesus passar na casa dela. Foi assim que aconteceu? Não. Ela foi lá, foi pisoteada, foi difícil, mas ela chegou lá e ela cria que se ela só tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada e foi curada para a honra e glória do Senhor. Amém? Aqueles 4 homens, porque quem tinha muita fé mesmo, eram aqueles 4 homens que pegaram o aleijado e abriram o telhado onde Jesus estava, colocaram o aleijado lá, o aleijado foi curado, saiu pela porta e eles tiveram que recolher o negócio e consertar o telhado. Então tinham fé, não tinham? Você está entendendo isso? Ter sonhos e lutar por eles é importante para você poder prosperar da maneira certa. Execute a fé diariamente em todos os momentos. Aprenda a ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. E por último, nunca murmure. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Fica de pé, nós vamos orar. O pessoal do louvor puder vir me ajudar aqui. Querido, deixa eu te falar algo. Novamente. As circunstâncias não definem quem você é. Quem define quem você é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Agora é interessante que o medo, quando ele acontece, é porque está faltando algo na nossa vida, chamada amor. Como é que a intimidade com Deus vai proporcionar o amor entrar na nossa vida? Quando nós começamos a orar, começamos a buscar, começamos a ler a palavra,
começa a vir sobre as nossas vidas intimidade. E com a intimidade vem o amor. E o amor faz o quê? Lança fora todo medo. Você está entendendo isso? Querido, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas nós vamos orar e vamos crer que vai haver mudança em nosso meio, amém? Amanhã e terça-feira nós vamos falar de instruções práticas, simples, mas que vão mudar alguns comportamentos que nós temos, para que, para a honra e glória do Senhor, vocês possam daqui a pouco testemunhar de vitórias maravilhosas que o Senhor vai conceder no nosso meio, amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar, e eu vou te fazer um convite depois da oração. Esse convite é um ato de fé. Assim como o cego Bartimeu saiu do lugar do conforto, assim como Pedro desceu do barco, assim como a mulher do fluxo de sangue saiu do lugar, como a viúva do azeite foi buscar conselho, você não vai ficar no seu lugar daqui a pouco. Eu vou te convidar a exercer um passo de fé, declarando ao Senhor que você está tomando um passo novo, você está decidido a prosperar da maneira certa, alinhado com a palavra de Deus, que você vai pedir perdão por atitudes erradas que você teve até agora, por situações onde você deixou que a circunstância falasse mais alto, e nesse momento nós vamos orar, e você vai receber do Senhor cura nessa área, entendimento e sabedoria para administrar as suas finanças da maneira certa, para ser bom mordomo, como a palavra fala. Em nome de Jesus eu creio nisso, nós vamos orar, e você vai ter a chance de dar esse passo de fé, vindo até aqui à frente, declarando no mundo natural, e principalmente no mundo espiritual, que você está tomando uma decisão. Pai amado, Pai querido,